Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 10 de fevereiro. Nós estamos começando agora a reflexão da Palavra de Deus, Evangelho do Dia. Uma ótima terça-feira para você, tá? Que Deus te abençoe. E atento agora à Palavra de Deus, Evangelho de hoje, que se encontra em Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reunindo em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais o que é lícito. Alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós deveríeis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa ficaria dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Foi interessante no Evangelho de hoje, logo no início, os fariseus e alguns mestres da lei que vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Dá aquela ideia de que eles queriam ouvir atentamente as suas pregações, os seus ensinamentos, ouvir a sua palavra. Dá esse entender, vem para se reunir em torno de Jesus. Mas eles viam, ali eles estavam para reparar aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus falava. E eles percebem naquele instante que os discípulos de Jesus estavam se alimentando, mas eles não lavavam as mãos antes de tomar o alimento. É importante nós percebermos assim, antes de tudo. Claro que é muito importante a higiene pessoal, não vamos descartar essa questão. Mas aqui no Evangelho, era uma lei que prescrevia aquilo que foi dito pelo próprio evangelista São Marcos, onde era tradição, quando ia à rua, ou vai à rua, não volta, chegar em casa, tomar banho, para depois tomar a refeição, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas, tinha tudo isso. Então, eles seguiam uma tradição muito refinada, no cuidado de lavar as mãos. Mas Jesus, ele vai, então, relembrar ou vai mostrar para esses mestres da lei, para esses fariseus, que é muito importante, sim, tomar banho, muito importante lavar o jarro, a vasilha, mas muito mais importante do que isso é justamente vivenciar aquilo que é uma experiência concreta de vida com o outro, com o próximo, que eles deixavam de lado para seguir os preceitos. Então, Jesus diz assim: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Então, vocês estão anulando aquilo que é correto para seguir as tradições. Com efeito, Moisés ordenava: honra teu pai e tua mãe. Ok, já era uma lei prescrita por Moisés. Honrar pai e mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Então, muito pesado aquilo que era prescrevia a lei de Moisés. Mas alguém que não honra merece a morte. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe:
O sustento que podereis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. Ou seja, a lei era pesada, né, naquilo que, a princípio, né, desse honrar pai e mãe, mas dispensava, ao mesmo tempo, a própria lei dispensava as pessoas de cumprir a obrigação com os pais. Né? Ela desobrigava o cumprimento do dever com os pais, quando ela dizia, não, mas o que eu tenho para oferecer para os meus pais, a ajuda que eu tenho para oferecer aos meus pais, é consagrada a Deus. Com isso, ela estava dispensada de ajudar os pais. Olha, peraí, né? Não, eu vou deixar de ajudar os meus pais e dizer, né, só de dizer, nem precisava fazer. Não, mas eu digo, o que eu tenho é consagrado a Deus, é de Deus, então eu não posso ajudar os meus pais. Deus, não é assim, né? Honrar pai e mãe, isso sim, claro, honrar pai e mãe, mas o que você está fazendo? O que você está ajudando? Não é porque eu disse, olha, os meus bens são consagrados a Deus e eu não posso ajudar os meus pais? Vocês estão errados, né? Vocês estão errados nesse sentido. Ou seja, assim, né, vós esvaziais, Jesus, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e fazeis muitas outras coisas parecidas com essa. Então a hipocrisia acabava tomando conta da vida daquele povo, né, porque diziam estar servindo a Deus, mas nunca favorecia alguém, nunca favorecia a vida, inclusive estavam dispensados de ajudar os pais na velhice, né, ou quando precisassem, não precisaria ser só na velhice, mas quando os pais estivessem precisando. Então Jesus chama a atenção, a lei ela é muito importante, ela direciona, mas a vida, em outros momentos, inclusive nós já falamos sobre isso aqui, a vida ela vai além. E honrar pai e mãe, de fato, é um grande mandamento da lei de Deus. Bom, isso que hoje eu gostaria de ter partilhado com você. Espero ter ajudado, né, que a graça de Deus sempre esteja presente na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.